vamos render graças ao Senhor. Levante suas mãos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque você é o nosso descanso. Obrigada, Pai, porque você é o nosso porto seguro, em quem podemos confiar, Pai. Obrigada, porque você é a nossa rocha firme. Em você nós temos segurança. Nós te rendemos graças, Pai, porque você nos deu a abundância da graça e o dom da justiça. E nós podemos reinar em vida. Nós podemos reinar em vida, Pai. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Paizinho. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pelo pão nosso de cada dia. Obrigada, Pai, porque você é a nossa ampla suficiência, Senhor. Nós te rendemos graças porque você é a nossa ampla suficiência. Obrigada, nós te rendemos graças pelo dia de hoje, pelo dia que o Senhor fez para nós. Obrigada, meu Paizinho, em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Antes de vocês sentarem, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para os nossos casais ilustres, nosso casal ilustre que estamos aqui, Pastor Nilson e Rosimara. Eles são pastores de Gravatá. E essa manhã a Rosimara vai estar conosco. Vem para cá, Rosimara. Podem sentar? Rosimara é professora do Rema, né? Ministra do Verbo da Vida. E ela vai estar ministrando a palavra essa manhã. Amém? Rosimara, você fica livre. E flua naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém? Aleluia, graça e paz, queridos. Graça e paz, povo santo. Você está bem? Que bênção, amados, estar com vocês nessa manhã. Obrigada, queridos. Glória a Deus. Vocês podem dar uma salva de palmas para eles? Grupo de louvor precioso. Aleluia. Para mim é motivo de muita alegria estar com vocês. Desde ontem, né, que nós estamos aqui. Tivemos um culto de casais ontem precioso. Cadê os pezinhos de Mandacaru? Aleluia, glória a Deus, queridos. E que bênção, aprove ao Senhor estarmos juntos também nesta manhã. Quero mais uma vez agradecer ao pastor, a Cris, pela confiança. É sempre inspirador podermos voltar aqui e ver o crescimento de vocês, o quanto Deus tem feito coisas grandes no meio dessa igreja. E nós somos inspirados e nos alegramos demais com o seu crescimento, com a sua intensidade, com a sua vida em Deus. E é uma honra poder estar aqui nessa manhã e poder continuar sendo canal de Deus para a edificação da sua vida. Amém? Há uma palavra no meu coração e antes de mais nada eu gostaria de orar com você. Nós já tivemos um tempo de louvor tão precioso, mas queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse instante. E nós vamos orar ao Senhor. Pai, em o nome de Jesus, nós queremos te dar graças. Obrigada porque este é o dia que o Senhor fez. E nós somos tão felizes em podermos estar aqui e nos alegrarmos nos teus feitos, sermos abastecidos pela tua boa palavra. Obrigada por tudo que o Senhor já começou a fazer nesta manhã e por tudo quanto o Senhor continuará a fazer. Obrigada porque a tua boa palavra, ela vem como água sobre nós nesta manhã, nos banhando, nos saciando, nos limpando, nos lavando, nos tangendo para o centro da tua vontade. Obrigada, porque estamos aqui com um coração sedento, somos a boa terra disponível para receber a tua semente, e eu declaro que a semente lançada, ela frutificará, ela produzirá 30, 60 e a 100 por 1. A palavra que o Senhor liberar sobre nós não voltará para ti vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual o Senhor a designou. Te damos graças, Espírito da verdade.
Seja bem-vindo em nosso meio, continua nos conduzindo, me conduz a ensinar, a ministrar, conduz os meus irmãos a entender, a compreender, dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração sensível para discernir. Obrigada por tudo que o Senhor fará ainda nesta manhã, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Nós te damos graças. Se você crê nessa oração, diga glória a Deus. Então, querido, se você pode, eu gostaria de que você pudesse abrir comigo sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, aqui nós encontramos uma passagem bem conhecida da maioria de nós. Mateus capítulo 25, aqui quando nós começamos a ler, nós percebemos várias parábolas, até mesmo a partir de capítulos anteriores, Jesus ele citando várias parábolas, e quando nós chegamos no capítulo 25, especialmente no verso 14, nós encontramos a parábola dos talentos. Quantos talentosos tem aqui nesta manhã? Glória a Deus. E essa parábola, ou nessa parábola dos talentos, a partir dela, nós podemos receber ensinamentos tão específicos, tão pontuais, tão necessários para o tempo em que nós estamos vivendo. E eu sei que você vai poder perceber isso comigo. Então, a partir do verso 14, que é quando inicia-se a parábola dos talentos, está escrito assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Nesse primeiro versículo, nós percebemos que aqui há a figura de um homem posto como senhor sobre alguns servos. É interessante porque a ideia que nós percebemos aqui é que esse homem, ele ausenta-se do país, mas antes de ausentar-se, ele chama seus servos. Então perceba que esses homens que nós iremos começar a pontuar a partir de então, eles não se tornaram servos quando foi designado o talento em especial. Na verdade, eles só receberam um talento porque já eram servos. A Bíblia acabou de nos contar que esse homem, na figura do Senhor, ele chama para si os seus servos. Então perceba que aqui já havia um serviço sendo feito, sendo executado por aqueles a quem este homem, o Senhor, podia chamar de servos. Então, na verdade, a partir dos próximos versos, a gente vai perceber algo a mais sendo confiado, uma responsabilidade a mais sendo confiada, mas a verdade é que estes de quem em seguida vai ser falado, eles já eram servos, eles já estavam funcionando como servos. Esse homem, ele tinha servos, perceba o nome servos no plural, e aí eu percebo a partir de então, ele chamando alguns, na verdade 3 desses servos que ele tinha, e ele designa algo a mais, ele designa algo específico. E no próximo verso a Bíblia vai nos contar: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Agora presta atenção no final do verso 15: a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu.
Observa comigo que depois de pontuarmos que esses homens, antes de receber o talento, eles já serviam a esse senhor, ou seja, eles já atuavam como servos. Agora, antes do senhor ausentar-se do país, ele designa, ele dá incumbências a esses servos, a 3. A um, ele dá 5 talentos, a outro, ele dá 2 talentos, e a outro, ele dá 1 talento. Quando nós ouvimos isso, se parássemos por aqui, a gente pensava que, sei lá, talvez aleatoriamente, esse senhor fez essa distribuição de talentos. Talvez, se parássemos por aqui, sem avaliar o texto, nós pensaríamos que ele chamou um e disse: a esse eu vou dar 5. Chamou outro e disse: a esse eu vou dar 2. E a outra ele disse: esse aí eu vou dar só 1. Como se fosse uma mera escolha do Senhor. Como se fosse algo que simplesmente o Senhor decidiu fazer. Porém, quando nós paramos para analisar o versículo 15, há uma informação aqui que faz toda a diferença. Porque a parte B desse verso 15 vai dizer que, na verdade, essa distribuição se deu segundo a própria capacidade que cada um daqueles servos tinha. Isso retira do Senhor toda a responsabilidade, como se ele por si só tivesse feito a distribuição que fez. Na verdade, quando nós paramos e avaliamos, a gente vai perceber que antes da distribuição, o Senhor considerou a capacidade de cada servo. Alô? Quando nós paramos para adentrar ainda mais no verso 15, e nós vamos para o original hebraico, grego, e nós avaliamos ou analisamos o que significa no original a palavra capacidade, porque esse Senhor distribuiu a cada servo segundo a capacidade desses servos. O nome capacidade aqui no original é a palavra dunamis. Presta atenção. Esse Senhor distribuiu os talentos segundo o dunamis de cada servo. E o nome dunamis significa poder que uma pessoa demonstra ou desenvolve. Isso significa que antes de receber esses talentos, de uma maneira mais específica, essa incumbência, essa tarefa, esses homens que já eram servos, desempenharam aquilo que Deus, o Senhor, tinha lhes entregue, antes mesmo dos talentos chegar. E esse Senhor considerou a capacidade, o dunamis que cada um tinha. Agora escute, isso não é algo que simplesmente se nasce com. Porque às vezes nós olhamos para pessoas que cresceram, que avançaram, que amadureceram numa igreja local, no reino de Deus, e nós pensamos: uau, como é grande isso que Deus entregou a fulano, uau, como é extraordinário, como eu queria ser assim, como eu queria ter esse dom, como eu queria ter esse talento. Ei, eu sei que tem algo que nós nascemos com um chamado, um propósito, mas quando eu olho para esse texto eu percebo que esses servos trabalharam, desenvolveram uma capacidade.
Isso quer dizer, queridos, que a responsabilidade não é só de Deus, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A pergunta é: o que você está fazendo enquanto você não está no holofote? Quem é você antes de receber uma grande incumbência? Porque tem gente que quando receber algo grande, essa pessoa vai se policiar para ser fiel. Ei, eu quero te dizer assim que não, eu quero dizer aqui que não funciona assim. Primeiro, amados, você está nos bastidores. Primeiro você está em um lugar onde ninguém te vê, onde você não é conhecido, onde o seu nome não está nos cartazes. E nesse lugar você desenvolve um músculo chamado fidelidade. E quando Deus te encontra nesse lugar, é como se simplesmente brotasse do dia para a noite uma grande chamada, uma grande unção. E eu quero te dizer, queridos, não é assim. Enquanto eu e você estamos aqui, porque todos somos servos. A questão é que uns já se renderam e outros estão resistentes. Uns já disseram: eis-me aqui. Outros estão: ah não, esse departamento não. Ah não, isso não. Na verdade eu fui chamado para cantar, sabe? Então assim, eu não vou servir no departamento infantil, porque eu não tenho dom para o departamento infantil. Deus me chamou para adorar e conduzir a igreja em adoração. Não, Deus me chamou para pregar. Você, irmão, irmã, que fica no departamento infantil, você recebeu 1 talento. Eu recebi 5 talentos. Eu estou em um lugar mais, sabe, assim, de prestígio, porque Deus me chamou. Sabe, queridos, aonde eu comecei? Dando as minhas mensagens, compartilhando aquilo que Deus falou comigo, no departamento infantil da minha igreja. E sabe o que foi que eu entendi ao longo desses anos? Que como aquilo me treinou em lealdade, em fidelidade, em excelência. Porque sabe de uma coisa? Se você conseguir que uma criança entenda a sua mensagem, qualquer pessoa entenderá. Naquele lugar quente, sem ar-condicionado, suando, com os meninos dos outros, horas preparando, dias preparando um material. Naquele lugar, Deus me forjou, Ele me treinou. E às vezes as pessoas olham para outras pessoas e dizem: uau, que dom, que chamado, que unção fulano, deltrano, cicrano tem. Mas não começou assim. Antes, essa pessoa se posicionou como servo. E servo que é servo, não escolhe aonde vai servir. Ele só se rende. Quando você seleciona o lugar da sua atuação, você não está sendo um servo 100%. Você está dizendo: não, nesse lugar eu tenho disponibilidade. Nesse outro aqui, chama fulano, cicrano, deltrano. Mas olha para mim. Você acha mesmo?
que eu vou ficar ali dentro com um monte de criança comendo meu juízo. Não, Deus me chamou para algo maior. Queridos, sabe o que Jesus disse? Quem quiser ser grande no reino, seja como uma criança. É ali onde Deus vai usar muitos de nós para ensinar, educar, instruir os pequeninos, que serão os futuros pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, adoradores, cantores, e aqueles que estarão nos bastidores apoiando os 5 dons ministeriais que estarão em operação. Porque sabe de uma coisa? Eu nunca poderia estar aqui se não houvesse todo um trabalho de uma igreja em operação agora mesmo. Então, essa condição não me faz maior do que ninguém. Eu apenas tenho uma responsabilidade diferenciada. Servos somos todos nós. Ou pelo menos deveríamos. Então, às vezes a gente encontra uma pessoa que diz: como eu queria ser assim. Como eu queria ser assim. Como eu queria que Deus me usasse assim. Como eu admiro fulano, cicrano, beltrano. E queridos, isso não é algo que simplesmente cai na cabeça das pessoas como uma fruta madura. Isso é algo que se desenvolve. Esse Senhor chama esses servos. E como nós lemos no verso 15, segundo a própria capacidade que eles tinham. Eles já nascerão com ela? Parte sim, o dom sim. Mas a palavra dunamis significa poder que uma pessoa mostra e desenvolve. Então perceba que essas pessoas que foram chamadas, elas se mostraram fiéis enquanto estavam servindo, sem receber os talentos ainda. E a partir dessa fidelidade, entre tantos servos, esse Senhor as escolheu para lhes designar algo a mais. E o que recebeu 5, só recebeu 5 porque tinha capacidade de receber 5. O que recebeu 2, só recebeu 2 porque tinha capacidade de receber 2. O que recebeu 1, só recebeu 1 porque era a capacidade que ele tinha para receber 1. Então, está incomodado com aquilo que você está recebendo? Simples, desenvolva a sua capacidade. Está na sua mão. Está ao seu alcance, está no seu poder. As pessoas dizem: fulano tem sorte. Queridos, eu quero te dizer, sorte não é algo que simplesmente do dia para a noite acontece. Sorte é quando a oportunidade encontra com alguém que desenvolveu a capacidade. Alô? Tem coisas que se chegasse para nós hoje, se perderia. Sabe por quê? Porque não desenvolvemos a capacidade. E Deus sabe disso. E porque Ele sabe, Ele não vai nos colocar um encargo além do que podemos desenvolver. Então, se eu e você estamos comparando, fulano tem 5, eu tenho 1. De quem é a culpa? Porque o pastor acha que gosta só de fulano. Porque a fulano, ele dá isso, ele faz isso, ele dá essa oportunidade, ele dá essa outra oportunidade. Mas a mim,
eu acho que o pastor tem algo contra mim. Sabe, queridos, o pastor é um intérprete do coração de Deus. Rapaz, nós pastoreamos pessoas desde o ano de 2007. Não parece, né? Desde o ano de 2007, nós pastoreamos pessoas. Faz quantos anos? 16. Vai fazer 16 anos. E sabe, eu posso falar das experiências tantas que tivemos, onde tínhamos pessoas que a gente queria levantar, a gente queria promover, a gente queria dar uma oportunidade em específico, mas dentro do nosso coração havia um freio. Sabe, você querer, você planejar fazer, mas dentro do seu coração tem um freio do tamanho do mundo. E nós sabíamos, é Deus dizendo, não é o tempo. Interessante que em muitos casos, pastor, a pessoa tinha a capacidade. Rapaz, a pessoa tinha a capacidade, mas a gente descobriu outra coisa, que capacidade não é tudo, coração é tudo. Eu estou lendo o livro do Tony Cook, Em Busca de Timóteo. E ontem eu li uma frase, ele está falando sobre lealdade, sobre fidelidade, nessa parte em especial que eu estou lendo. E ele disse algo, ele disse, se você chegar para qualquer pastor e perguntar para ele, você prefere um irmão capacitado, mas que não tem coração, ou você prefere um irmão que não tem tanta capacidade, mas tem coração? Ele diz, qualquer pastor normal vai dizer, me dê o que não tem capacidade, mas tem coração. Porque coração, amados, coração acertado, parece estar meio difícil de achar. Você encontra até gente capacitada, mas com coração. Eita, coração. Qualquer coisa critica. Sabe, é interessante. Eu ouvi, inclusive, o pastor Humberto falando sobre isso nos bastidores, onde eu estive num evento com ele, estávamos reunidos num momento de comunhão com os pastores, e ele falando de pessoas que consideram-se maduras, passam por alguns ministérios e chegam na igreja, aparentemente em condições de humildade, de querer servir, de prontidão. Mas à medida que o tempo vai passando, qualquer coisa, essas pessoas tecem um comentário negativo. Eu não concordo com isso. Não é bem assim. Se fosse eu faria diferente. E parece uma coisa normal. Mas eu te digo, queridos, é tão sutil. É como um veneno sutil, que para quem escuta, desaprova o líder. Desaprova o líder do departamento. Desaprova o líder da igreja. Comportamentos, frases de desaprovação embutidos de estamos buscando a melhor aqui. E às vezes vem uma pessoa mais que se converte, rapaz, cheio de carrapicho, mas tem coração, tem humildade.
Até tem os pecados que tem que deixar, porque quem de nós veio para Deus e não tínhamos tantas coisas para deixar? Mas sabe o que nós tínhamos no princípio de tudo? Sede, fome e humildade. Eu não sei de nada, mas eu achei um pastor que vai me ensinar. Eu estou cheio de carrapicho aqui, mas sabe de uma coisa? Pastor, conte comigo. A gente vê pessoas se convertendo na igreja, amados, com a vida toda torta, vêm para Deus, mas são pessoas que têm aquele coração: pastor, aonde eu posso servir? Pastor, o que é que eu posso fazer? Pastor, conte comigo, viu? Olha, eu estou disponível. Se o pastor disser, essa televisão é roxa, a pessoa vai olhar e dizer: estou vendo um preto. Mas se o pastor disse, então ele é o homem de Deus. Ele está vendo mais do que eu. Eu fico com o que ele disse. Queridos, um coração ensinável. E sabe, o Tony Cook disse: qualquer pastor normal vai dizer: dei-me o que não tem tanta capacidade, mas tem coração. Já esse que tem capacidade, mas é um problema, é difícil de lidar. É aquela pessoa que no departamento sempre está um passo atrás. É aquela pessoa que sempre está falando algo, sempre está pontuando o que deve melhorar. Só ele tem a visão de ótica, ó. Ele vê tudo que precisa ser melhorado. Ninguém vê, só quem vê é ele. E ele se torna um crítico de carteirinha. Em nome da grande maturidade que já se tem. Eu pergunto para você, amados, que maturidade é essa? Porque a maturidade no reino é assim: quanto mais você cresce, mais humilde e dependente você fica. Mais humilde e mais dependente. No mundo é o contrário. Mais orgulhoso e independente se fica quando se cresce. No reino de Deus, não. É tudo o contrário. Quanto mais se cresce, mais humilde, mais dependente de Deus. Mas eu percebo que eu preciso do meu irmão. Meu irmão precisa de mim, que sozinho eu não posso, mas em unidade, com uma visão e um propósito, alcançaremos casa caiada. Na continuidade, para que ganhemos tempo, a Bíblia vai dizer que o que recebeu 5 saiu, granjeou, negociou, ganhou outros 5. O que recebera 2, do mesmo jeito, saiu, granjeou, trabalhou aqueles 2 talentos, ganhou mais 2. O que recebera 1, o que foi que ele fez? Ele enterra. É interessante que chega o dia da prestação de contas, e quando chega o dia da prestação de contas, e o Senhor volta, a Bíblia diz que tanto ao que recebeu 5 como ao que recebeu 2, e granjearam e multiplicaram, a fala do Senhor é a mesma. Vocês foram fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês, entrem no gozo do seu Senhor. Para ambos, para o que recebeu 5 e para o que recebeu 2. São exatamente as mesmas palavras, sem tirar nem pôr. Para o que recebeu 1 e enterrou, eu quero que você possa ir comigo para o verso 24, do capítulo 25 de Mateus. Observa comigo esses detalhes. Mateus 25, 24. Chega para essa prestação de contas primeiro o que recebeu 5. Presta contas, o Senhor diz: servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
Depois chega o que recebera 2. O Senhor diz exatamente as mesmas palavras. Agora o verso 24 vai dizer: chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse. Coloca o dedinho aí e olha para cá. Eu acho interessante essa ressalva que as Escrituras fazem. Porque eu falei para você que nessa sequência se deu essa prestação de contas. O que recebera 5, chega. O que recebera 2, chega. Por fim, presta atenção. Por fim, por último, chega o que recebeu 1. E sabe o que é que eu fico pensando, amados? Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Mas um dia a pessoa esteve com o coração acertado e ela fazia questão de sentar nas primeiras cadeiras da igreja. E ela fazia questão de chegar cedo. E ela era tão intenso, prestativa, servo, serva. Mas algo aconteceu. E aí a pessoa vai pulando de cadeira. 3ª fileira, 4ª fileira, 5ª fileira, última fileira. A pessoa não chega mais cedo, ela chega por fim. Ela chega depois que o louvor já tocou. Ela se desconecta. Ela ainda se mantém no recinto, mas ela está desconectada. Você já se pegou em algum momento de chateação? Eu falo de igreja mesmo. E você queria sentar na última fileira? Não porque você gosta da última fileira, mas porque você não estava bem. E você nem queria ver aquele irmão. E aquela irmã? Aquela era que você não queria ver mesmo. E você pensou assim: rapaz, eu chego depois e saio antes. Eu fico olhando a atitude desse que recebeu 1. Porque os outros se aproximaram para prestar conta e ele ficou lá no canto, só observando. Quando não tinha mais ninguém, agora era a vez dele. Não tinha mais ninguém. Ela olhou: sou eu agora, né? Aqui está o talento que me confiaste. Agora vê o que ele diz. Verso 24. Disse: Senhor, ô discurso bonito, não é não? Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receioso, ó que discurso bonito, escondi na terra para proteger, escondi na terra o teu talento, tens aqui o que é teu. Rapaz, isso aqui é uma frase própria de quem pensou muito bem no que ia dizer. De quem catou cada palavra. Sabe, mas aqui, nessa fala, a gente vê a ausência de uma coisa. O quê? Arrependimento. Rapaz, era a chance dele chegar e dizer: Senhor, depois de ver a prestação de conta dos meus irmãos, eu vi que eu pisei na bola. Eu poderia ter feito alguma coisa com o que recebi, mas eu não fiz. Senhor, me perdoe. Eu falhei. Eu errei. Eu negligenciei. Não. Ele catou as melhores palavras para dizer: sabe de uma coisa, Senhor? Eu não fiz o que deveria ter feito,
Porque você é severo. Porque você ceifa aonde não semeou. Em outras palavras, Senhor, você nem precisa de mim, não é mesmo? Era a oportunidade do arrependimento. Mas sabe o que eu vejo? Uma postura de coração. Eu não multipliquei, mas eu fiz o que eu achei certo. Está aqui o que você me deu. Olha a postura. O cara, de vez de chegar em posição de humildade e arrependimento, reconhecimento, não. Ele diz, eu não fiz porque você é severo, você é muito exigente. Então é melhor eu nem pegar nisso. Ah, não, o seu padrão é muito alto, sabe? Eu acho melhor eu nem pegar isso. Não, porque eu não sou assim, sabe, tão excelente. Você é extraordinário, Senhor. Você tem outros servos. Ó, queridos, era a chance que foi desprezada. Porque quem vive dando desculpa, vive fora da plenitude. Repetindo, quem vive dando desculpa, vive fora da plenitude. Quantas oportunidades nós temos, amados, de chegar uns para os outros e dizer, eu errei, me perdoe. Meu líder, eu errei. Meu pastor, eu errei. Irmão fulano de tal, irmã fulana de tal, eu errei. Mas sabe o que é que nós fazemos? A culpa é de fulano. Não, a culpa é de Deltrano. Eu não tive culpa. É porque você é muito exigente. Então, para não lhe decepcionar, para não lhe decepcionar, eu prefiro nem pegar isso aí para fazer, porque eu não vou dar conta. E a gente vai dando desculpa, queridos, desculpas, para não nos envolvermos com aquilo que Deus nos confiou para fazer. Sua cara está ótima. Dê uma risada de vez em quando, assim, dê um amém de vez em quando. E ninguém vai saber que Deus está falando com você. Aleluia. Agora, meu irmão, eu preciso te falar algo no próximo verso. Porque no próximo verso, depois desse aparato de palavras selecionadas pelo servo negligente, olha o que é que o Senhor vai dizer. Agora se segura. Olha o que ele diz, olha a resposta do Senhor. No verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei? E ajunto onde não espalhei? Você sabia realmente disso? Sabia? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Agora escute, segura na cadeira. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, porque foi negligente, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Uau! É sério, Brasil. Rapaz, o negócio aqui é sério. Um talento negligenciado lançou esse servo no inferno.
Assim como o talento multiplicado deu a aqueles que foram fiéis acesso. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Ao que negligenciou, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É forte. Agora, vamos entender aqui e finalizar com isso. Eu tenho 15 minutos. O verso 26 acabou de nos contar que ele disse: servo mau e negligente, escuta isso com toda a atenção que você conseguir. O nome mau, que nós encontramos aqui no verso 26, mau, não é o contrário de bom, segundo a nossa língua portuguesa. O nome mal aqui não tem nada a ver com o mal que eu e você conhecemos. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. A palavra mal aqui, e triplica a tua atenção para isso que eu vou te dizer. A palavra mal aqui é a palavra no original poneros. Poneros. Essa palavra significa algumas coisas. O Senhor chega, vai prestar conta com esse que recebeu e depois do discurso sem arrependimento e em postura de arrogância, o Senhor diz para esse servo: você é mau. A palavra mal, poneros, você é poneros. A palavra poneros significa, primeira coisa, cheio de trabalho, cheio de labor, cheio de tarefas árduas e demoradas. Agora, escuta, servo mau, servo poneros. Servo cheio de trabalho, cheio de labor, cheio de fadiga, cheio de trabalhos demorados. Agora, a gente há de convir que esses trabalhos que esse servo poneros estava executando não era para o Senhor. Por quê? Porque a tarefa que ele recebeu do Senhor, o talento, ele enterrou. Então, ele não estava envolvido em trabalhos demorados, em labor, esforço para o reino. Se ele não estava trabalhando para Deus, que foi quem entregou um talento a ele estava trabalhando para quem, envolvido nesse trabalho todo? Quem adivinha, quem adivinha, quem adivinha? Vamos lá, quem chuta? Para ele, meu amigo. Ele estava trabalhando para ele, em volta do seu umbigo. Conhece alguém assim? Chamado para fazer algo na igreja, e a pessoa diz: ah, pastor, olha, meu pastor querido e amado, eu até queria, sabe, mas assim, eu tenho tantos afazeres. Olhe, pastor, se eu lhe disser os trabalhos que eu tenho, eu até queria. Meu Deus, pastor, como eu queria. O senhor não imagina como eu sonho com esse dia. É, pastor, de trabalhar para Deus, de ter mais tempo. Ah, como o meu coração, eu oro, pastor, para que Deus me dê mais tempo. Mas agora, pastor, olha, eu tenho tanto trabalho. Eu estou tão atarefado. Vou nem olhar. Não chega atrasado no trabalho, mas chega atrasado na igreja. É fiel lá fora, dentro da igreja, negligente. Afinal de contas, é para Deus, né?
É para Deus. Aí eu quero te dizer o que o negligente escutou. E que isso traga temor para o meu, porque eu já escutei essa mensagem muitas vezes, Deus falando comigo, e traga para o seu coração temor. Eu não tenho tempo. Aí veio a pandemia, ó. Aí a pandemia revelou um monte de coisa, rapaz. O que foi que a pandemia revelou? Um monte de crente que dizia assim: eu não tenho tempo de ler Bíblia. Eu queria tanto ter tempo de orar. Eu queria ter tanto tempo de congregar, servir naquele departamento como eu queria. Eu acho tão bonito o diaconato, como eu queria servir. Mas eu não tenho tempo. Ah, eu comprei um livro faz 5 anos. Só li a primeira página. Porque não tenho tempo. Deus sabe. Ele sabe que a gente é ótimo em dar desculpa. Aí veio a pandemia. Aí esses crentes que diziam que não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler, não tinha tempo para estudar um bom livro, estava lá. Na Netflix, controle remoto, pipoca, pizza, maratonando série, uma após outra. Gente que eu vi dizer que ia dormir 5 horas da manhã, maratonando série. Mas esses mesmos indivíduos diziam para mim que queria mais tempo para orar. Aí Deus me fez perceber que tempo nunca nos faltou. O que nos falta é prioridade. Porque tempo você sempre vai ter para o que foi importante para você. Mas o que não for, você vai arrumar uma desculpa para dar. E me ame, viu? Senão não vai para o céu. Me ame, ore pela minha vida. Porque Deus está, queridos, cuidando de nós nessa manhã. Não, calma, eu vou te dar a oportunidade de concordar com isso. Deus está cuidando de nós nessa manhã. Ele está nos amando, Ele está nos tangendo para um lugar, amados, onde nós estávamos cegos, alguns de nós. Não porque eu não tenho tempo, não porque Deus entende. Não, eu recebi esse talento, mas ele está aqui guardadinho. No dia que eu tiver tempo, eu vou desenterrar ele e eu vou fazer alguma coisa. Pois esse dia é hoje. Eu vou dizer de novo, esse dia é hoje. Hoje nós vamos chutar toda desculpa e vamos nos posicionar para executar aquilo que Deus nos entregou, porque, queridos, a trombeta soará, o dia da prestação de contas chegará, e sabe, eu não vou levar para o cemitério aquilo que eu tenho como talento. O lugar mais rico é o cemitério, amados. Pessoas que tinham a condição e unção para compor, nunca comporam uma música. Pastores que nunca pastorearam, profetas que nunca profetizaram, mestres que nunca ensinaram, apóstolos que nunca abriram igreja, pessoas que nunca escreveram livros e eram escritores. Amados, esse lugar, o cemitério, é o lugar mais rico, onde o diabo dá um monte de distração a gente, para que a gente fique fora de cumprir o projeto de Deus. Mas eu vim como boca de Deus nesta manhã, para dizer para você, você vai morrer vazio. Você vai dar ao mundo o que você recebeu. Você vai entregar ao mundo o que você recebeu. Você vai servir ao mundo com o talento que Deus te entregou. Porque todo mundo tem 24 horas por dia. Por que tem gente que tem tempo e outros não? Simples. Porque tem gente que tem prioridade e outros não. Simples. A gente pode dar a desculpa que quiser. O Senhor disse: servo mau, cheio de trabalho, cheio de fadiga, cheio de labor. Gente que não tem tempo para brincar com os filhos.
gente que não tem tempo para a família, gente que não tem tempo para congregar, é só trabalhando como louco, trabalhando como louco, trabalhando como louco. Meu irmão, trabalhe, porque Paulo disse que quem não trabalha não come. Agora entenda, Deus é a sua fonte. Eu disse, Deus é a sua fonte. Eu disse, Deus é a sua fonte, meu irmão. O seu trabalho não é a sua fonte. O seu salário não é a sua fonte. A sua carteira não é a sua fonte. Deus é a sua fonte. E aonde está o trabalho para Deus? Cadê a parte dele? Cadê os servos e as servas? E a última coisa que a palavra ponero significa: servo mau, poneros, servo cheio de trabalho, cheio de labuta, cheio de tarefas, que não era para o Senhor, era para ele. Ele estava trabalhando para ele, envolvido demais com a vida dele. E segunda coisa que a palavra mau, ponero, significa: aborrecido. Ai. Conhece alguém? Rapaz, o cara já foi uma benção, já produziu, já serviu, já multiplicou, mas chegou uma hora que ele se entristeceu, se aborreceu. Aí sabe o que foi que ele fez? Eu não quero mais me envolver. Está vendo essa cadeira aqui? Vou sentar nela e vou viver a minha vida aqui. Eu até venho para a igreja, mas eu me envolver, trabalhar, eu já tive envolvido nesse negócio aí. Levei, foi um vababu dos irmãos. Gente que falou de mim, se levantou contra mim, quis me derrubar. Não quero mais. Sabe o que é isso? Aborrecimento. Conhece alguém? Lá fora. Lá fora. Já teve tão envolvido. Recebeu algo específico de Deus para executar. Mas aborreceu-se no meio da caminhada. E quando se aborreceu, recuou, enterrou, guardou. Ah, porque eu já me machuquei. Ah, porque pessoas já me machucaram. Ah, porque eu até adoeci emocionalmente com o que disseram e fizeram comigo. Queridos, Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: hoje tem cura para você. É tempo de esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que estão diante de você. Perdoe, vire a página. Ore pelos que te ofenderam e prossiga a sua vida. Por quê? Porque tem muita coisa para ser feita. O diabo está te prendendo nessa mágoa, nessa falta de perdão, nessa lembrança de que um dia você foi machucado. Ei, Deus está dizendo para muitos nesta manhã: eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. E esqueça, quando vier a sua lembrança, lança fora, só traga à sua memória aquilo que te dá esperança, porque quem te chamou foi Deus, quem te deu o talento foi Deus, quem te ungiu foi Deus, quem te capacitou foi Deus, e é a Deus que você e eu vamos prestar contas. É a Ele. Não, olhe, eu não quero não, pastor, me envolver. Não, meu irmão, minha irmã, você... Não, pastor, olhe, por favor, me deixe aqui.
no ministério do banquinho. Deus está dizendo, pega o banquinho, levanta de mansinho e toca fogo nele. Porque não existe ninguém ungido para banco. Eu vou dizer de novo, não existe ninguém ungido para banco. Você nasceu com um propósito para tocar a vida de pessoas. E Deus está dizendo nessa manhã, chegou o dia de você dizer, sim, eis-me aqui. E depois ele diz, servo mau, que significa cheio de trabalho, cheio de labor, aborrecido, e ele diz, e negligente. E para fechar, a palavra negligente, okneros. A palavra negligente aqui significa duas coisas, no original. Uma pessoa que é lenta, e uma pessoa que olha para trás. Nossa. Servo mau, poneros, cheio de trabalho para com ele mesmo, cheio de labor para com ele mesmo, aborrecido. E servo negligente, servo lento. Conhece alguém que é lento para obedecer? E alguém que vive olhando para trás. Quem lembra da mulher de Ló? Livramento. Abraão intercedeu. Deus manda anjos, e quando os anjos chegam, há uma instrução. Rapaz, uma instrução. Uma instrução. Tem gente que resiste a uma instrução, meu amigo. Uma instrução, rapaz. O cara resiste. O anjo disse, saiam da cidade e não olhem para trás. Simples. Qual é a dificuldade de obedecer isso? Não olhe para trás. Aí lá vai. Ló, com sua mulher, suas filhas. Quando chega num dado momento, grupo de música pode vir. Quando chega num dado momento, a Bíblia diz que a mulher de Ló olha para trás. Queridos, não tem como você continuar andando olhando para trás. Não tem como você correr olhando para trás. Isso significa dizer que todo lento é lento justamente porque está olhando para trás. Você até caminha, mas você caminha lento porque você está olhando para trás. Você não tem segurança do próximo passo. Queridos, olha para frente. Foca. Paulo sabia o passado que ele tinha e ele disse, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação. E essa mulher se transformou numa estátua de sal. E Ló teve que continuar. As filhas teve que continuar. E por mais que fosse doloroso, não dava para fazer companhia a ela. Ei, pega isso. Tem gente que parou, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Pare de ser alguém que está lá perto, fazendo companhia. Tem uma carreira para você. Tem uma estrada que está te chamando. E isso não significa ser insensível. Isso significa amar o propósito que Deus te deu. Quem quiser parar, pare. Quem quiser se transformar numa estátua de sal, se transforme. Eu vou continuar correndo a minha carreira. Eu falo isso debaixo de uma unção profética. Escuta o que eu vou te dizer. Pare de fazer companhia à estátua de sal. Acabou hoje. Não, porque eu tenho que ficar pertinho dele, é porque ele parou, ela parou, e você fica ali. Rapaz, acabou. Estátua de sal.
Ei, vem, sai daí, continua. Você nunca vai ajudar alguém que não quer ser ajudado. É vão, nem Deus consegue. Você quer ser melhor do que Deus? Fique de pé. Rapaz, que palavra. Eu não sei você, mas eu fui muito abençoado com a palavra que eu preguei. Olha, pensa numa pessoa, irmão, que foi abençoado com a palavra que pregou foi esta aqui. Se você não recebeu, pois eu recebi tudinho. Pensa como Deus falou comigo nessa manhã. Eu já preguei essa mensagem em outros momentos, mas eu vou dizer para você, hoje fluiu coisa que eu nunca tinha pensado. Hoje eu falei coisa para você que eu nunca falei, nem pensei acerca dessa passagem. Uma inspiração fresca para banhar você de uma maneira específica. Eu não sei o que você vai fazer com o que você escutou, mas se eu fosse você, eu dava um chute na negligência. Dava um chute em muita coisa nesta manhã, porque o que Deus tem para você é grande. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, eu sei que nesta manhã existem pessoas que estão em nosso meio, ou assistindo esse culto em casa, ou que vai assistir esse culto em casa, que precisa se arrepender. Paramos hoje de dar boas desculpas e começaremos a nos mover na direção daquilo que o Senhor nos confiou. Ore. Deus está dando uma nova chance para alguns nessa manhã. Uma nova oportunidade, um novo recomeço, como se fosse um caminho novinho em folha, inédito, que você nunca trilhou antes. Vocês podem cantar algo baixinho enquanto eles oram. Vamos ajudar os nossos irmãos, porque às vezes o ministro diz ora num momento como esse, mas a pessoa fica constrangida de alguém que está do lado escutar. Então vamos cantar algo baixinho e vamos tangê-los para esse lugar, onde eles vão poder abrir o coração diante de Deus e se render a Ele. Aproveite. E menos de mim, e menos de mim. Ore. Mãe de ti. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
infinita humildade, servo de todos os irmãos. A força sendo compartilhada conosco nesta manhã. A força sendo compartilhada conosco nessa manhã. Deus está corrigindo visões. Deus está corrigindo visões. Há uma unção cirúrgica nesta manhã, neste lugar, que nos potencializará para cumprirmos tudo, absolutamente tudo, que Ele nos chamou para executarmos. Senhor, nós nos arrependemos nesta manhã. Nos arrependemos de dar desculpas. Nos arrependemos de estarmos tão envolvidos conosco mesmo, com as nossas próprias vidas. E nós nos arrependemos de termos uma intenção tão forte de apenas ganharmos dinheiro lá fora, de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, como se disso dependesse a nossa vida, quando a nossa vida depende de Ti. Senhor, nós nos arrependemos porque quando alguém nos machucou, a gente segurou esse ressentimento no coração e trouxemos ele até aqui. Mas hoje nós decidimos, porque perdão não é sentimento, perdão é atitude. Eu decido perdoar os meus ofensores, os líderes que me machucaram, os irmãos que me machucaram. Eu não vou mais estar envolvido nesse sentimento, amarrado por esses sentimentos. Eu me desvencilho disso hoje. Eu me desamarro disso hoje. Eu vou desenvolver a minha capacidade. Eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu sou o teu servo. Eu sou o teu servo. E para o lugar que o Senhor me chamar, é nesse lugar que eu te servirei com intensidade, lealdade e fidelidade. Recebe nesta manhã o arrependimento do meu coração e obrigada por me dar uma segunda chance. Eu não vou te decepcionar. Eu não vou te entristecer. Eis-me aqui. Se você pode, diga isso a Ele. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sou teu. Vivo para ti. Eis-me aqui.